Seguinte, para fechar o capítulo de álgebra, a gente vai falar sobre álgebra linear, mais especificamente de todos esses tópicos aqui, em que eu vou dividir esse tópico de álgebra linear em 3 aulas. Na primeira, agora eu vou falar sobre manipulação de matriz, forma matricial de equações lineares e autossistemas. Em seguida eu vou falar sobre produtos escalares e vetoriais e produto tensorial na aula 2. E na parte 3 eu vou falar sobre expansão em termos de funções ortogonais e passar uma função que testa ortogonalidade, isso ainda dentro do contexto de álgebra linear. Começando aqui por manipulação de matriz, uma matriz ela é representada como uma lista de sublistas em que cada sublista tem o mesmo tamanho, em que o matemática ele possui várias funções para lidar com matrizes e manipular matrizes. A gente tem, por exemplo, aqui array, que vai gerar uma matriz M por N. A gente tem aqui a Identity Matrix, que vai gerar uma matriz identidade de dimensão M. A gente tem Matrix Form para dispor em formato de matriz. A gente tem Transpose, que é para transpor matriz, e por aí vai. A gente vai passar por algumas dessas aplicações aqui. Em que, vamos pegar aqui, por exemplo, atribuir ao símbolo matrix o array M 3x3, ou seja, eu vou construir uma matriz M com 3 linhas e 3 colunas, que a gente pode ver aqui os elementos M11, M12, M13 e assim por diante. Só que a gente pode usar o matrix form de forma pós-fixada para poder visualizar essa nossa matriz. Então está aqui a nossa matriz com os seus elementos. E a gente pode também transpor, por exemplo, essa matriz aplicando o transpose de forma pós-fixada. E é importante que a gente transponha antes de usar o matrix form, passar o matrix form somente por último. Isso é um detalhe importante, essa ordem é importante. Então, bom, a partir da transposição a gente vê aqui que de fato a matemática transpôs a matriz e o que era linha virou coluna, né? Por exemplo, aqui ó, os elementos M12 está aqui, elemento está aqui, o elemento M13 está aqui e assim por diante. Agora, um outro caso é que a gente pode também tomar o produto de duas matrizes em que as dimensões elas são compatíveis usando a função dot, que é basicamente representada pelo operador ponto, certo? Em que aqui ó, tem a nossa função dot, que é o produto AB para matrizes compatíveis. Então, vamos pegar aqui um exemplo ó, em que a gente vai construir essa outra matriz, var, em que eu estou construindo esse array aqui, com 3 elementos, em que a gente vai ter, conforme eu passei aqui, uma dimensão só. Ou seja, a gente vai ter uma matriz coluna, com os elementos V1, V2 e V3. Aí, como a gente tem uma dimensão compatível aqui, ou seja, a gente tem dimensão 3 aqui, uma matriz 3x3, aqui, matrix, a gente pode realizar esse produto matricial. Porque a gente tem uma matriz 3x3 e vai executar o produto dela com uma matriz 3x1. Então, isso é compatível e vai dar para a gente uma matriz 3x1 também, em que aqui está a nossa matriz 3x1. Aliás, a nossa matriz 3x1, que é o produto de matrix e var. Conforme vocês podem ver aqui, a gente tem aqui o produto de matrix e var, dos elementos de matrix e var. E, bom, agora vamos falar sobre a forma matricial de equações lineares, em que um sistema de equações, por exemplo, pode ser representado nessa forma aqui. AX igual a B, em que A seria uma matriz, X também e B também. E esse sistema ele pode ser formado usando a função thread para mover a função equal através do head list. Como assim? Bom, a gente sabe que muitas vezes é interessante a gente construir um sistema de equações usando matrizes. E para isso, a função thread ela ajuda a gente. Só que antes de mais nada, vamos ver então a definição da função thread. A função thread, por exemplo, dessa forma aqui, ó, vai
threads, né, que eu acho que numa tradução literal seria mover, ou seja, move f sobre quaisquer listas que apareçam nos argumentos. Então, a função thread ela vai mover essa função f através das listas. Eu acho que uma tradução seria assim. Quem souber uma tradução melhor que essa, coloca nos comentários, mas eu acho que seria essa a tradução. Em que a gente vai ver o funcionamento da função threads e vai ficar mais claro o que ela faz. Então, prosseguindo, vamos primeiramente, se a gente quer montar esse sistema aqui, construir a nossa matriz A, em que aqui a gente vai construir uma nova matriz, 3x3, uma nova variável, né, aqui em formato de matriz também, e um lado direito aqui, tal qual a gente tem aqui. Então, vou avaliar essa célula e definir essas quantidades, e a gente pode ver o que elas são aqui, passando o matrix form. Então, a gente tem aqui nossa matriz, a gente tem aqui a nossa matriz de variáveis, e a gente tem aqui o lado direito da nossa equação. E então, se a gente não usa, por exemplo, a função thread, a gente tem um problema, porque a gente não vai conseguir formar direitinho esse sistema de equações, conforme a gente pode ver fazendo isso daqui, ó. Porque passando matrix.var, a gente está realizando o produto entre matrix e var. Até aí, tudo bem. Até aí a gente até já viu como é que isso daqui fica. O problema é quando a gente coloca igual a RHS. O que a gente esperaria é que fosse igualado cada termo aqui ao respectivo termo do lado direito, né? Então, por exemplo, a gente esperaria que esse termo aqui, ó, tivesse igualado a esse daqui. Só que não é isso que acontece. Ele pega toda essa lista aqui e iguala a essa daqui. Ou seja, ele não monta uma lista só, né? E iguala termo a termo. E aí a função thread vai servir justamente para poder fazer isso. Tanto é que usando a função thread a gente vai conseguir representar o resultado no formato de matriz. Em que, conforme vocês podem ver, ó, a gente está colocando essa mesma quantidade aqui na função thread. E qual que seria então a função que a gente está fazendo o thread dela sobre a lista, né? Seria a função equal, porque se vocês forem reparar, esse operador aqui ele está representando justamente a função equal. Seria como eu escrever o seguinte, seria como eu escrever equal matrix var RHS. Então, isso daqui, ó, é equivalente, isso aqui é equivalente a isso. Então, a gente está pegando a função equal e está fazendo a thread dela através dos argumentos, conforme a gente viu aqui na ajuda, né? Conforme a gente viu aqui. Então, fazendo isso, a gente tem o resultado desejado, que seria, então, essa matriz aqui, em que, repara, os termos eles foram devidamente igualados. Então, a gente tem o resultado desejado. Em que, nessa forma aqui, a gente tem uma forma adequada para poder passar, por exemplo, para a função solve, que vai resolver o nosso sistema de equações. Agora, já da outra forma, a gente não consegue obter o resultado desejado. Agora, se a gente quiser, por exemplo, resolver o sistema, a gente poderia com a função solve, por exemplo. Ou então, uma outra alternativa, ao invés de usar thread, seria usar a função logical expand, que vai realizar uma expansão lógica disso daqui, que também produz o resultado adequado, que, repara, ele produz essa equação conectada aqui através do operador e com essa daqui e com essa daqui, que também é uma forma adequada da gente passar para a função solve, em que, só tirando o matrix form aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem exatamente uma forma para a gente passar para a função solve, conforme a gente viu em aulas anteriores. Agora, dito isso, embora esses métodos eles sejam usados com mais frequência para sistemas de equações lineares, eles podem ser empregados para problemas mais gerais se a matriz de coeficientes e o vetor de variáveis forem construídos adequadamente. Então, não está restrito ao
caso que eu mostrei aqui. Agora tem uma alternativa também, que é a função linear solve, que possui essa sintaxe, e ela, no caso, vai ser uma versão especializada para equações lineares nessa forma aqui, que foi a forma que a gente viu anteriormente, em que a solução ela é um vetor x que é retornado como uma lista simples, em vez de um conjunto de regras de substituição. Ou seja, ao invés de retornar um conjunto de regras de substituição, retorna uma lista. De forma que não é necessário fornecer nomes de variáveis. Linear solve trabalha com expressões simbólicas ou numéricas. Então vamos ver um exemplo aqui da função linear solve. Para isso, vamos construir uma matriz de coeficientes aqui, conforme essa, por exemplo, construir um lado direito e aqui pedir para essa equação ser resolvida. A equação dessa forma aqui, em que, fazendo isso, ó, a gente tem esses três resultados aqui para nossa equação linear, porque qual que seria a ideia aqui do linear solve? Seria basicamente o seguinte: a gente tem o coef, que é isso daqui, a gente tem o RHS, que é isso daqui, e a gente tem um vetor de variáveis que a gente não precisa especificar, porque o linear solve, ele meio que já, esse vetor ele meio que já vem embutido no linear solve, porque ele basicamente pega um vetor aqui, ó, ele constrói um vetor sozinho, né, como por exemplo x1, x2, x3, e aí ele resolve esse sistema de equações para a gente. Então o linear solve é uma alternativa boa para poder resolver uma equação linear. Falando agora sobre autossistemas, o determinante de uma matriz quadrada é dado por determinante. Então, eu queria já também passar a função determinante, porque ela também é muito interessante quando a gente está no contexto de álgebra linear. Agora, tratando propriamente dos autossistemas, das funções relacionadas, a gente tem, por exemplo, eigenvalues, que vai encontrar os autovalores, e eigenvector, que vai encontrar os autovetores de uma matriz, seja essa matriz simbólica ou numérica, em que os autovalores repetidos vão aparecer com a multiplicidade necessária, ou seja, vai aparecer cada autovalor repetido, e eigensystem, por sua vez, vai retornar os dois, tanto os autovalores quanto os autovetores, na forma de uma lista com duas sublistas, sendo a primeira os autovalores e a segunda os autovetores correspondentes, em que um detalhe importante é que os autovetores eles não são normalizados automaticamente. Então essa função eigensystem ela é muito útil para retornar os autovalores e os autovetores de um sistema. Em que vamos olhar um exemplo que inclusive é um exemplo que eu estava trabalhando, que é o seguinte: vamos, por exemplo, considerar essa matriz aqui. Essa grande matriz aqui, que deixa eu quebrar ela para vocês, para a gente entender melhor, porque isso aqui é um caso real que eu estava fazendo. Então vamos pegar aqui, ó, Pauli Matrix. O que é Pauli Matrix 3? É a matriz de Pauli, no caso, a matriz Z. É a matriz Z. Sigma é a matriz, a Pauli Matrix 1 seria a matriz sigma x, e Pauli Matrix 2 seria a matriz sigma y. Para quem está familiarizado com mecânica quântica, conhece as matrizes de Pauli, mas para quem não conhece, não tem importância, porque agora o que vale aqui é somente a matriz. E, bom, falando então agora sobre essa outra peça, que é a matriz de identidade, o que seria a matriz de identidade, né? A matriz de identidade seria isso daqui, de duas dimensões, por exemplo. De uma de três dimensões, seria isso daqui. E por aí vai. Então essa aqui é a matriz de identidade. Agora, o que é esse tensor product aqui? Tensor product é o produto tensorial. Então, repara, eu estou atribuindo a esse símbolo H aqui, ó, essa grande matriz, que seria um hamiltoniano de um sistema físico. Mas, bom, eu estou construindo aqui, ó, B, estou colocando um símbolo qualquer B, multiplicando por A1, que multiplica isso daqui,
mais A2 que multiplica isso daqui, fecha parênteses, mais K que multiplica esse trem todo aqui, em que a gente tem essa soma dessas matrizes. Isso tudo aqui são matrizes. Em que vamos pegar um desses casos só para vocês verem do que se trata. TensorProd, a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas, então não vou me atentar muito a ele agora não, mas basicamente TensorProd vai realizar o produto tensorial entre duas matrizes. Em que eu estou realizando o produto tensorial da matriz de Pauli sigma z, que corresponde a sigma 3, e realizando com a matriz identidade de duas dimensões. Então, esse produto tensorial vai dar isso daqui. Em formato de matriz, é isso. Esse daqui é o produto tensorial dessas duas matrizes de ordem 2. Apesar de estar esse 3 aqui, esse 3 é para referenciar a coordenada, que é no caso z. Não quer dizer que é 3 dimensões. E no caso, vocês viram, né, que essa matriz de Pauli aqui é isso daqui. Mas, enfim, então esse produto tensorial é uma matriz 4x4. Só que essa matriz 4x4 que foi gerada, reparem, ela tem uma particularidade, que é esses parênteses aqui em cada entrada. Então a gente tem uma entrada aqui, outra entrada aqui, outra entrada, cada entrada dessa sendo uma matriz. Só que eu queria me livrar desses parênteses e deixar uma matriz só. E aí, como é que eu vou fazer isso? Bom, aqui vão ser basicamente as somas, né, de diferentes produtos tensoriais, mas a ideia é a mesma desse caso aqui. Agora, qual que é a ideia para poder achatar aquele produto tensorial, né, conforme eu mostrei aqui? Deixa eu pegar ele aqui. Qual que é a ideia para poder achatar isso daqui? A ideia para poder achatar isso daqui e obter uma matriz só, sem esses trens aqui, ó, por exemplo, isso aqui que eu quero dizer, qual que é a ideia para a gente obter isso daqui de forma automática? A ideia seria usar a função flaring. Deixa eu apagar isso aqui, deletar. Deixar aqui só para título de comparação. A ideia é usar a função flaring, em que, repara, estou definindo a matriz aqui, 4x4, e aí em seguida estou aplicando de forma pós-fixada o operador, aliás, a função flaring em formato de função pura, que basicamente ela vai achatar os níveis da matriz. Então, ela basicamente vai sumir com esses trenzinhos daqui. A gente vai ver com mais detalhes a função flaring mais para frente, mas vamos só então ver o resultado aqui, ó. Tá aqui. Então, reparem, a gente tem uma matriz 4x4 sem aqueles parênteses aqui delimitando. E esses parênteses eles iam, inclusive, atrapalhar o cálculo que eu gostaria de fazer para a Eigensystem. Por isso que é interessante tirar eles. Em que vou usar esse mesmo flaring aqui, ó, nesse caso, só para vocês poderem ver. Então, reparem. Deixa eu tirar esse matrix form daqui. Pronto, tirei o matrix form. E agora sim, vou aplicar o matrix form no final, que é no final que a gente deve aplicar o matrix form. Aí, repara, ó, a gente tem isso daqui. Ou seja, a gente removeu os parênteses intermediários, em que a função flaring, vocês podem consultar aí, ela basicamente serve para a gente achatar as listas e a gente pode controlar os níveis em que a gente vai fazer esse achatamento, dependendo da sintaxe que a gente usa. E é justamente isso que eu estou explorando aqui. Com essa sintaxe, eu estou controlando o que eu quero achatar. Mas a gente vai ver mais para frente a função flaring. Por hora, a ideia é que eu estou fazendo isso daqui. Estou construindo uma matriz 4x4, depois eu estou achatando ela para obter o formato que eu quero, e aí, pronto, eu tenho uma matriz bonitinha 4x4 para eu poder passar para o meu Eigensystem. Então, está aqui o nosso H, que seria um hamiltoniano de um sistema físico,
e eu vou pegar os autovalores desse hamiltoniano e os autovetores. Em que, para isso, eu vou usar a função Eigensystem, que vai me passar os autovalores e os autovetores dessa matriz 4x4. Então, está aqui os autovalores e autovetores, conforme vocês podem ver. A gente tem os 4 autovalores e os 4 autovetores aqui, ó. Tá aqui o primeiro autovalor e o correspondente autovetor, o segundo autovalor e o correspondente autovetor, o terceiro autovalor correspondente autovetor e assim por diante. Então tá aqui, ó. Os correspondentes autovetores. Em que isso daqui, ó, a partir disso daqui, eu posso dar uma simplificada. Reparem, eu posso usar o Full Simplify para obter uma versão simplificada e ver se isso daqui é possível de ser simplificado. Então, vou voltar aqui com o Full Simplify, que eu posso aplicar o Full Simplify, em que, aplicando ele e passando o Matrix Form, a gente tem aqui versões mais simples, conforme vocês podem ver, daqueles autovalores e autovetores, porque era possível fazer algumas simplificações. Então, obtive os autovalores e autovetores, apliquei o Full Simplify, vai simplificar para a gente, então simplificou aqui acho que deu uma simplificada também, enfim, simplificou em cada um. Então, está aqui o nosso sistema de autovalores e autovetores obtido tranquilamente com a função Eigensystem. A gente poderia também ter usado eigenvectors e eigenvalues para poder obter só autovalores ou só autovetores, mas no caso que a gente está interessado no autossistema como um todo, obter os dois, é interessante usar a função Eigensystem. Por hoje é só, vejo você na próxima aula.